Olá pessoal, nossa aula hoje é sobre operações com monômios. Espero que vocês gostem. Vamos à aula. Pois bem, operações com monômios. Começando por adição e subtração. Nós só podemos somar ou subtrair monômios quando eles possuírem a mesma parte literal, ou seja, quando eles forem semelhantes. E como é que a gente faz essa soma ou subtração? Nós somamos ou subtraímos os coeficientes e repetimos a parte literal. Então, exemplo A, 2a ao quadrado b mais 3a ao quadrado b. Observe que a parte literal é a mesma, a ao quadrado b ao quadrado b. Então, nós podemos somar. Então, isso é igual e nós somamos os coeficientes. 2 mais 3, 5a ao quadrado b. Ou seja, repetimos a parte literal. Letra B, menos 5xy mais 7xy. Parte literal xy são semelhantes. Então, somamos ou subtraímos os coeficientes, repetimos a parte literal. Então, isso é igual menos 5 mais 7. Sinais diferentes, nós damos o sinal do maior, que é mais, e diminuímos. 7 menos 5, 2, e a parte literal, xy, a gente repete. Quando o sinal é mais, a gente não coloca. Então, quando não vier sinal, é porque é positivo. Aqui, 9t menos 16t. Partes literais iguais são semelhantes, então a gente subtrai ou soma os coeficientes. Então, isso vai ser igual. Sinais diferentes, só dá o sinal do maior, que é menos, e diminui. 16 menos 9 dá 7, e a parte literal, que é t, a gente repete. Quando a gente fala sinais diferentes dá o sinal do maior, é considerando como se ambos fossem positivos, ou seja, considerando o módulo dos dois números. Então, aquele que tem o maior módulo é o que a gente considera o sinal. 8m ao quadrado menos m ao quadrado. Lembrando que o coeficiente quando não é dado é 1. As partes literais, m ao quadrado e m ao quadrado, são iguais. Portanto, os monômios são semelhantes. Então, isso aqui vai ser igual. Resolve os coeficientes, 8 menos 1, que dá 7, e a parte literal, que é m ao quadrado, a gente repete. Letra E. Lembrando que, para somar ou subtrair frações com denominadores diferentes, nós precisamos reduzir as frações ao mesmo denominador. Para isso, nós tiramos o MMC entre os denominadores. Lembrando, MMC, o modo prático, é fatorando. Então, como são pares, a gente divide por 2. 4 por 2 dá 2. 6 dividido por 2 dá 3. Os resultados das divisões desses números por 2, a gente bota abaixo de cada um. O 3 não pode dividir mais por 2, mas ainda tem o 2 que pode dividir por 2. Então, divide novamente por 2. Aqui dá 1. Repete o 3. Agora, divide por 3. Repete o 1 e 3 dividido por 3 dá 1. E aí, o MMC é só multiplicar esses números. 2 vezes 2, 4 vezes 3, 12. Este é o MMC entre 4 e 6. Voltando para cá, MMC entre 4 e 6 é 12. A gente coloca um denominador aqui e divide. O denominador que a gente encontrou agora pelo de antes. 12 dividido por 4, que dá 3. Esse resultado 3 a gente multiplica pelo numerador. 3 vezes 7, 21. A parte literal a gente repete, que na verdade é 3 vezes 7x ao cubo, que dá 21x ao cubo. O sinal mais 12 dividido por 6 dá 2, aí 2 vezes 5, 10, a parte literal, a gente repete, ou seja, 10x ao cubo. Então, isso vai ser igual. Repete o denominador, 12, e soma ou subtrai os numeradores. Nesse caso, soma. 21 mais 10 dá 31, e a parte literal, como a gente já viu, repete. Tá bom? Letra F. 2,3h ao quadrado n menos 1,8h ao quadrado n. Parte literal h ao quadrado n são iguais, significa que os monômios são semelhantes, portanto a gente pode subtrair. Então 2,3 menos 1,8. Sinais diferentes, a gente dá o sinal do maior, que no caso é o do 2,3, e diminui. 2,3 menos 1,8. 2,3 menos 1,8. Para a gente somar ou subtrair
números com vírgula ou números decimais, a gente coloca vírgula abaixo de vírgula. E subtrai normal ou soma normal, como se não existisse a vírgula. Então, 8 para 3, como 3 é menor do que 8, né? Então a gente faz 8 para 13, que vai dar 5. O 1 que eu tomei para cá, eu tiro daqui, ó, fica 1. Então, 1 para 1, nada. E permanece, ó, vírgula abaixo de vírgula. Então, 2,3 menos 1,8 é 0,5. Voltando para cá, então isso é igual a 0,5 e a parte literal a gente repete. H ao quadrado, N. Letra G. Parte literal x, parte literal x. Então, as partes literais são iguais, portanto, os monômios são semelhantes. E a gente pode somar ou subtrair. Como os sinais aqui são iguais, a gente repete o sinal e soma. Então, vai ser 6 mais 2, que dá 8. E a parte literal a gente repete, que é x. Então, isso foi a parte de adição e subtração de monômios. Multiplicação e divisão de monômios. Antes de falarmos sobre multiplicação e divisão de monômios, vamos lembrar algumas propriedades das operações com potências de mesma base. Por exemplo, multiplicação de potências de mesma base. Quando você vai multiplicar 2 ao cubo por 2 à quinta, a gente usa uma propriedade que diz que a gente repete a base, 2, e soma os expoentes, 3 mais 5, 8. Outro exemplo, raiz quadrada de 2 à sexta vezes raiz quadrada de 2. Lembrando que quando não é dado o expoente é 1, então a gente repete a base, que é raiz quadrada de 2, e soma os expoentes. 6 mais 1 daqui, 7. Mais um exemplo, menos 1 quinto elevado ao cubo vezes menos 1 quinto elevado ao quadrado. Repete a base, que é menos 1 quinto, e soma os expoentes. 3 mais 2, 5. Se os sinais aqui forem negativos, por exemplo, a gente usa as regras de sinais, quando a gente vai somar ou subtrair números com sinais. Já na divisão, se você tem 2 à quinta dividido por 2 ao cubo, você repete a base, que nesse caso é 2, e diminui os expoentes. 5 menos 3 dá 2. Outro exemplo, raiz quadrada de 2 à sexta dividido por raiz quadrada de 2. Então, repete a base, que é raiz quadrada de 2, e diminui os expoentes. 6 menos 1 daqui que não é dado, isso dá 5. Menos 7 à quarta dividido por menos 7 à sétima. Então, repete a base, que é menos 7, e diminui os expoentes. Só que aqui vai ficar, ó, 4 menos 7. 4 menos 7. Lembrando que sinais diferentes, ó, dá o sinal do maior, que é o do 7, ou seja, menos, e diminui. 7 menos 4 dá 3. Então, isso aqui dá menos 3. Então, é isso. Para a gente lembrar algumas propriedades para a gente poder ver a multiplicação e a divisão de monômios. Voltando para cá. Então, para a gente multiplicar ou dividir monômios, a gente multiplica ou divide os coeficientes e, em seguida, multiplica ou divide a parte literal. Por exemplo, 3a ao quadrado b vezes 5a ao quadrado b ao quadrado. Isso é igual a, multiplica os coeficientes, ó, 3 vezes 5, 15, e multiplica as partes literais. Lembrando que aqui, olha, a gente usa aquela propriedade que a gente acabou de ver. Repete a base, que é A, e soma os expoentes, ó, 2 mais 2 daqui, dá 4. Aí, do mesmo jeito, ó, repete a base, que é B, e soma os expoentes. 1, quando não é dado, mais 2 daqui, dá 3. Então, isso é igual a 15 a quarta B ao cubo. Letra B. Menos por menos dá mais, que a gente não precisa colocar o sinal, e faz, ó, 6 vezes 9, 54. A parte literal, ó, t ao quadrado e t ao cubo. Repete a base, que é t, e soma os expoentes. Ó, 2 mais 3 dá 5. E o m, nós só temos o m aqui. Ó. A gente repete. Letra C. Menos por mais dá menos. 7 vezes 3, 21. X, repete o x,
Somos expoentes, ó, 1 mais 1, 2, y. E somos expoentes, ó, 1 mais 3, 4, y à quarta. Mais um exemplo de multiplicação. Mais por menos, menos 5h ao cubo vezes menos 5h. 5 vezes 5, 25h. A gente repete e somos expoentes. 3 mais 1 daqui, 4. Letra E é uma divisão, é idêntica. Só que ao invés de multiplicar, nós vamos dividir. Ao invés de somar os expoentes, nós vamos subtrair. Mais por menos, menos 16 por 4 dá 4. A parte literal, a gente repete a letra, que é a base, e diminui os expoentes. Ó, 4 menos 2 dá 2. Letra F, menos por menos dá mais. 54 dividido por 6. A gente fez aqui, ó, 9 vezes 6 dá 54. Então, 54 dividido por 9 dá 6. E 54 dividido por 6 dá 9. Voltando, 54 dividido por 6 dá 9. A parte literal, ó, x ao cubo, y ao cubo, x e y. Então, a gente repete o x, diminui os expoentes, ó, 3 menos 1 daqui dá 2. Repete o y, 3 menos 1 daqui dá 2. Letra G, mais por mais dá mais. 63 dividido por 9 dá 7. A parte literal é t. Aqui entra uma curiosidade, 5 menos 5, a gente sabe que dá 0. A gente viu que todo número elevado a 0 é igual a 1. Então, como o t é uma letra para representar um valor que a gente não conhece, então ele elevado a 0 é igual a 1. Toda potência de expoente 0 é igual a 1. Então, t elevado a 0 também vai ser igual a 1. Então, aqui será 1. Como aqui é multiplicando, não tem nenhum sinal entre o número e a letra, então é multiplicando. Então, 7 vezes t a 0 vai ser 7 vezes 1, ou seja, isso é 7. Então, a gente pode colocar direto pulando essa etapa, ó. Não precisa nem colocar isso aqui, ó. Então, t a quinta dividido por t a quinta dá 1, que a gente não precisa colocar. Letra H, menos por menos dá mais. 48 dividido por 8 dá 6. A ao cubo dividido por a ao quadrado, repete o a e diminui os expoentes, ó, 3 menos 2, que dá 1, que a gente não precisa colocar. E b dividido por b, ó, são exatamente iguais, vai dar o mesmo caso da anterior. Quando eu diminuir, vai dar b elevado a 0, que é igual a 1, e a gente não precisa colocar. Certo? Então, esses são exemplos de multiplicação e divisão de monômios. Potenciação e radiciação de monômios. Exemplos: menos 2 a ao cubo b ao quadrado. O coeficiente a gente eleva ao expoente da maneira que a gente já sabe. Menos 2 ao quadrado. Isso é menos 2 vezes menos 2. Para evitar que a gente faça sempre o jogo de sinais, a gente faz o seguinte. Como o sinal da base é negativo, a gente olha para o expoente. Se o expoente for par, o resultado será positivo. Se o expoente for ímpar, o resultado terá o sinal da base. Nesse caso, como o expoente é par, o resultado é positivo, a gente faz 2 ao quadrado, que é 4. E a parte literal, ó, a gente vai lembrar de uma propriedade que diz o quê? Que uma potência elevada a um expoente, a gente resolve da seguinte forma. Repete a base dessa potência e multiplica os expoentes. 2 vezes 3, 6. Mais um exemplo. Menos 5 à quarta elevado a 3, ou ao cubo. A gente repete a base, que é menos 5, e multiplica os expoentes. 4 vezes 3, 12. Voltando para cá, então aqui vai ficar um a ao cubo elevado ao quadrado. A gente repete a base, que é a, e multiplica. Ó, 3 vezes 2, 6. Repete a base, que é b, e multiplica os expoentes. 2 vezes 2, 4. Letra B. Observe que a base é negativa e o expoente é ímpar, então permanece o sinal da base no resultado. 2 ao cubo, 2 vezes 2, 4 vezes 2, dá 8. A ao cubo elevado ao cubo, isso é A, e multiplica os expoentes. 3 vezes 3, dá 9. E B ao quadrado ao cubo, repete a base, que é B, e multiplica os expoentes. 2 vezes 3, 6. Letra C.
4 ao cubo. 4 vezes 4 dá 16. Vezes 4 dá 64. X elevado a 1, né? Quando não é dado o expoente, elevado ao cubo. Então, isso é x elevado a 1 vezes 3, que dá 3. Y ao quadrado ao cubo. Repete o y e multiplica. 2 vezes 3 dá 6. Letra D. Fração, para a gente calcular a potência de uma fração, basta calcular como se fossem separados os termos. 7 ao quadrado, 2 ao quadrado. 7 ao quadrado, 7 vezes 7, que dá 49. 2 ao quadrado, 2 vezes 2, que dá 4. M a quarta ao quadrado, repete o m, multiplica. 4 vezes 2, dá 8. T ao quadrado, repete o t, que é a base, e multiplica os expoentes. 2 vezes 2, dá 4. A raiz, lembrando que raiz quadrada, ela é chamada assim porque o índice aqui é 2, ou seja, há um valor aqui dentro que se chama índice, que quando não é dado é 2. A partir do 3, ó, ele vem dado. 3, 4 e assim por diante. Então, quando não vem, é porque o índice é 2. Então, raiz quadrada de 4. A gente sabe qual é a raiz quadrada de 4, que é 2 porque 2 vezes 2 dá 4. No caso da parte literal, a gente repete a letra e divide o expoente pelo índice da raiz. O expoente aqui é 6, o índice da raiz é 2, então eu divido 6 por 2, que dá 3. Mesmo jeito, o n, repete o n e divide 4 por 2, que dá 2. Letra F. Raiz cúbica de 8t à sexta. Raiz quadrada é um número que multiplicado por ele mesmo vai dar esse valor. Raiz cúbica quer dizer que é um número que multiplicado por ele mesmo 3 vezes vai dar esse valor. Então, raiz cúbica de 8 é 2. Por quê? 2 vezes 2 dá 4, vezes 2 dá 8. Ou seja, 2 ao cubo dá 8. E a parte literal a gente faz da mesma forma. Repete o t e divide o expoente pelo índice da raiz. 6 dividido por 3 dá 2. Letra G. Do mesmo jeito que a gente faz com potência, aqui a gente calcula as raízes como se fossem separados. Raiz quadrada de 49 é 7. Raiz quadrada de 16 é 4. Repete a letra e divide o expoente pelo índice da raiz. 10 dividido por 2 dá 5. Letra H. Raiz quarta de 16 à oitava, b, a quarta. Do mesmo jeito que raiz cúbica, a raiz quarta significa que é um número que multiplicado por ele mesmo 4 vezes vai dar 16. Ou seja, 2. Por quê? 2 vezes 2 dá 4. 4 vezes 2 dá 8. 8 vezes 2 dá 16. Ou seja, 2 à quarta dá 16. E a parte literal, repete a letra e divide o expoente pelo índice da raiz. 8 dividido por 4 dá 2. Repete o b. 4 dividido por 4 dá 1, que a gente não precisa colocar. Certo, gente? Então, essa é a ideia de potenciação e radiciação de monômios. Então é isso, pessoal. Essa foi a nossa aula sobre operações com monômios. Espero que vocês tenham entendido e gostado. Até a próxima.